Fala pessoal, bora aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo trazendo novas informações para vocês. Dessa vez com o André Marcília trazendo novidades bombásticas em relação ao que está acontecendo entre o STF e o governo da esquerda do PT. Pessoal, antes de iniciar esse conteúdo, eu só peço que vocês se inscrevam no canal, deixe o seu like assim você não perde nenhum conteúdo que eu posto aqui na plataforma. Não se esqueça também de deixar o seu comentário e compartilhar esse conteúdo, também hypar esse vídeo. Então, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Lula vai sofrer nova derrota humilhante, desta vez não no Congresso, mas no Supremo, no STF. Acontece que o PT e o PSOL já anunciaram que vão recorrer para o STF por conta da derrubada do veto do Lula no PL da dosimetria acontecida nos últimos dias no Congresso. E a ala majoritária do STF, leia-se a ala majoritária, o Gilmar Mendes, já deixou claro que não vai comprar essa briga com o Congresso. Eu vou te contar agora como o PT está se movimentando em relação a esse tema e por que o STF dessa vez não vai botar a mão na cumbuca do Congresso. Bom, a imprensa está dizendo que o PT e o PSOL já decidiram que vão acionar o STF para derrubar o PL da dosimetria, dizendo que ele seria inconstitucional e etc, aquele papo de sempre. Mas o governo Lula dessa vez não vai se dar bem. O STF já deixou claro que não vai aceitar esse tipo de confronto agora com o Congresso. E por que não vai aceitar? Não vai aceitar, primeiro, porque foi o próprio STF que redigiu o PL da dosimetria. Quem não se lembra da trinca? Aécio Neves, Temer e o Paulinho da Força ali falando sobre o PL da dosimetria. Pois bem, essa trinca validou esse PL da dosimetria com o STF. Em dado momento, o Paulinho da Força chegou a dizer: olha, isso aqui eu não vou fazer porque o STF não topa, eles não autorizaram. Ele próprio, numa entrevista na imprensa, chegou a dizer que estava formalmente consultando o STF sobre o que pode e o que não podia entrar no PL da dosimetria. Há parlamentares que dizem literalmente que o ministro Moraes chegou a redigir parte do PL da dosimetria, o que talvez explique a sua redação muito ruim em alguns pontos, inclusive do ponto de vista gramatical. Mas não é só isso, tem mais por trás dessa história. O STF não quer esse confronto agora com o Congresso, e é isso que conta, inclusive, a coluna do Metrópolis, porque isso pode criar um problema ainda maior para o STF, que já está fragilizado depois da rejeição do Messias e depois também da derrubada do veto. Essas últimas vitórias da direita dentro do Congresso claramente fragilizaram o STF e expuseram que o STF não está com essa bola toda. E o STF está um pouco acuado. E acuado, ele não vai comprar essa nova briga com o Congresso. Diz a coluna aqui do Metrópolis o seguinte, aspas, após o resultado, parlamentares que integram as cúpulas da Câmara e do Senado ressaltaram à coluna, sob reserva, claro sempre, que o texto do projeto aprovado em novembro de 2025 foi negociado previamente com ministros da ala majoritária do Supremo. Leia-se Gilmar Mendes, Moraes e a turminha deles. Muito bem, com esse argumento, a cúpula do Congresso prevê que, se julgar o caso, o STF dirá que o processo legislativo foi correto, que não é inconstitucional e etc., e manterá a derrubada do veto. O próprio Supremo quer virar a página sobre esse tema, diz o parlamentar, com o elemento ou com um bastidor que ouviu dos próprios ministros do STF. Portanto, meus caros, a verdade é que a rejeição, como eu mencionei, do Messias e a derrubada do veto impuseram não apenas uma vitória para a direita, mas também impuseram uma derrota para o STF e para o governo Lula. O governo Lula tomou uma piaba, que foi a rejeição do Messias, tomou outra piaba, que foi a derrubada do veto. Isso fragilizou o governo. O governo é uma espécie de consórcio estatal com o STF e isso também, portanto, por decorrência, fragilizou o STF. O STF foi pego de surpresa com a rejeição do Messias, né? Ele não estava por trás disso. Como eu já mencionei aqui, pode ser que o Moraes tenha feito uma ou outra articulação contra o Messias, porque não gosta do Messias e prefere o Pacheco, mas com absoluta certeza essa vitória
da direita não tem a ver com o STF, que, repito, foi pego de surpresa. O Moraes não é o grande articulador de nada, o STF não é ou não foi o grande articulador de nada, o STF foi fragilizado por essas derrotas, assim como o governo Lula também foi. Será, portanto, se houver essa ação, esse recurso do PT e do PSOL para derrubar o PL da dosimetria, será algo que o STF não vai meter a mão porque sabe que pode se prejudicar. E se o governo fizer isso sozinho, sem o apoio do STF, a gente sabe que vai ser mais uma derrota. Vai ser a terceira derrota seguida em menos de um mês para o governo Lula. Será que eles não entenderam ainda o jogo? Será que eles não perceberam que eles nessa hora devem recuar um pouco? Será que o governo não percebeu que sem o STF e sem o Alcolumbre batendo palma para ele, o governo Lula não é nada? Nada. Está totalmente nas cordas, totalmente perdido, totalmente fragilizado. Olha, para a oposição, para a direita, eles têm que torcer que o PT e o PSOL façam mesmo esse recurso. Mais uma derrota do governo Lula a terceira, pode já pedir música no Fantástico. É isso aí, pessoal. Mais uma derrota para a esquerda, mais uma derrota para o governo Lula, que sempre está tentando parar a direita, sempre está tentando barrar o PL da dosimetria. É claro que nós queremos, a anistia ampla, geral e restrita, mas, infelizmente, até o momento, o que conseguimos aqui é realmente isso, né? É o PL da dosimetria, que é a redução de penas. Mas em breve, com Flávio Bolsonaro, com o Senado todo modificado, com mais pessoas da direita, que conservam realmente a democracia, vai ser mais diferente, vai ser mais fácil, para conseguir ter uma anistia. Então, pessoal, eu quero deixar aqui, antes de encerrar esse conteúdo, mais uma notícia para vocês em relação ao Bolsonaro, que tem uma melhora no seu quadro clínico. Evolução clínica após cirurgia no ombro, diz boletim. O ex-presidente Jair Bolsonaro apresenta boa evolução clínica após passar por uma cirurgia no ombro direito. A atualização do estado de saúde foi divulgada no início da tarde deste domingo pelo Hospital DF Star em Brasília. Bolsonaro também apresenta bom controle da dor, segundo o boletim médico. Ele segue internado em apartamento para analgesia, tratamento da dor, medidas de prevenção de trombose e para reabilitação motora funcional. O ex-presidente, que está em prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, se queixava de dores recorrentes que exigiam o uso diário de analgésicos. A defesa de Bolsonaro pediu a autorização para que o ex-presidente fizesse a cirurgia no dia 21 de abril. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, permitiu no dia 30 mesmo deste mês. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Essa aí era a notícia que eu queria trazer para vocês em relação a mais essa derrota do governo Lula, a mais essa vergonha humilhante e também trazer informações em relação ao caso clínico do Jair Bolsonaro. Pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Mais uma vez peço que vocês se inscrevam no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, não se esqueça de comentar, compartilhar e também hypar esse conteúdo para você não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui na plataforma. Então, muito obrigado, até o próximo conteúdo.